Boa noite, irmãos. Graça e paz, mais uma vez aqui para nosso tempo de edificação, para nossa comunhão através desse veículo de comunicação que nós temos. Nós vamos nessa noite abordar um tema bíblico importante, nós vamos lançar mão de um texto bíblico importante e vamos buscar da parte de Deus a direção para o nosso crescimento e edificação. Nós vamos, antes de começarmos aqui a nossa análise bíblica, nós vamos orar ao nosso Deus, pedir a sua direção, o seu conselho, pedir que o Espírito Santo nos guie nesse momento. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua presença, tua palavra. Muito obrigado pelo teu Espírito que nos ilumina, nos guia, nos dá o direcionamento necessário para compreendermos a tua palavra e aplicarmos a nossa vida. Pedimos em nome de Jesus que abençoe os teus servos que estarão assistindo, que estarão participando conosco neste momento de estudo. Ó Deus, guie-nos a tua verdade, nos encoraje, ó Deus amado, a aplicar o ensino da tua palavra na nossa vida, a fim de que desfrutemos do melhor que o Senhor tem para nós e possamos também honrá-lo com a vida de obediência. Clamamos ao Senhor que desvie de nós o mal, guarde nossa mente, nosso coração, cativos ao Senhor Jesus e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos hoje ler o texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, um texto conhecido, muito usado e mal usado também em alguns redutos, mas nós vamos aí avaliá-lo, né, nos apropriar dele para a nossa edificação. Nós não entraremos em assuntos polêmicos por hora, nós trataremos lançaremos mão do texto, usaremos o texto para fazermos algumas abordagens que o texto nos ensina, e em uma outra oportunidade nós poderemos entrar em assuntos mais aprofundados nos quais esse texto está inserido, ou o contexto inclui o que esse texto ensina. Nós vamos ler então capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 6 até o versículo 8. Atos 1, de 6 a 8. Diz assim o texto: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Nós vamos nos apropriar deste texto, nós vamos lançar mão dessa pequena porção da palavra de Deus e vamos nos concentrar, nos guiar pelo tema evitando distrações e conhecendo o propósito da vida cristã e da vocação. Evitando distrações e conhecendo o propósito da vida cristã e da vocação. Bem, precisamos entender que nesse início do capítulo 1 de Atos, do livro de Atos, Jesus está na iminência de subir ao céu. Ele vai deixar seus apóstolos, ele vai voltar para o lado do Pai, vai ser entronizado, vai derramar o Espírito. Então, ele está num momento de despedida aqui e acontecem algumas coisas que devem servir de ensino, alerta, mas também de consolo para nós. O livro de Atos, assim como no seu início, esse princípio dá o tom do que acontece na história da igreja registrado nesse livro. O livro de Atos é um livro que apresenta muitas
tentativas de Satanás distrair a igreja com coisas secundárias e, em grande medida, perniciosas, a fim de que a igreja perca de vista o propósito da sua missão e da vocação cristã. Portanto, não é de hoje que Satanás tenta desviar o foco da igreja. O livro, então, relata a luta da igreja para manter-se focada, manter-se santa, manter-se comprometida. E a igreja vivencia isto nesse registro de Atos de forma muito corriqueira. É muito comum eventos surgirem um atrás do outro nesse relato, apresentando lutas internas, externas, batalhas contra a oposição externa, interna, conflitos que surgem, que não deveriam surgir, né, que deveriam ser tratados de outra maneira, e posteriormente, então, os discípulos tratam isto, reconduzindo e dando o tom da caminhada e do comprometimento da igreja, para que a igreja não perca o seu foco, não perca o seu propósito. Por que este alerta, ou melhor, que este livro traz esse registro? Para que a igreja, o de hoje, fique alerta a isto e não se distraia. Essa tem sido uma coisa muito comum na vida da igreja contemporânea, a distração. E Satanás usa normalmente para distrair a igreja vários mecanismos, mas usa também, e de forma muito normal hoje em dia, o mecanismo do parecer bíblico, do parecer cristão, do parecer sério, e floreia isso de uma maneira que é atrativo. O que nós podemos chamar de plumas, né, de fogos de artifício, né, de efeitos visuais, apelos que distraem e encantam a princípio, mas são vazios de significado. Então a igreja conviveu com isso, viveu isto, e os próprios apóstolos aqui, já na iminência de ver Cristo partindo, eles ainda têm o coração sujeito à distração, na verdade, apegados a uma certa distração. Eles são um exemplo disto. Jesus os corrige nesse momento, e essa experiência deles aqui serve para que eles, no futuro, sejam esse fundamento pelo qual a igreja se mantém focado naquele que é o Redentor, né, na missão dela e no propósito dela, dada pelo Redentor à igreja. Então, veja comigo o que acontece no verso 6, para que você entenda, né, o que está gerindo o coração dos discípulos nesse momento. O verso 6 relata uma pergunta dos discípulos a Jesus. Jesus está para subir, Jesus está para deixá-los, está tudo preparado para isto, e eles então se viram para Jesus e dizem: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles perguntam isso a Jesus logo após Jesus dizer a eles, né, orientá-los no verso 4, né, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: ele de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Eles entenderam isso como o ato militar, o ato de conquista temporal de Jesus sobre o reino de Israel, o restabelecimento de um reino temporal. Esse era o grande desejo, era a grande perspectiva deles como judeus, como bons judeus, criados no judaísmo, aquela herança judaica de reino terreno, de estabelecimento de reino terreno, unicamente terreno, né? Quero destacar isto, um reino temporal, tão somente temporal, uma glória temporal. Eles tinham essa essência no coração,
esse anseio no coração, essa visão ainda guardava isto. E eles não perguntam para Jesus, né? Esse será o tempo de restaurares o reino a Israel? Vai ser hoje, vai ser agora, nós veremos isso acontecer, nós estaremos com o Senhor, coisa assim, talvez surgindo na mente deles. Jesus então os corrige, redireciona, vocês estão errados, vocês estão olhando para o lado errado, vocês estão tendo a visão equivocada daquilo que é o propósito da vida cristã e da vocação cristã, né? Vocês estão perdendo o foco da missão de vocês. Então não percam o foco, não se concentrem nisso. E Jesus então os corrige sim, sutilmente, né? Os corrige mansamente e lhes diz a seguinte, lhes dá a seguinte resposta: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que Jesus diz com relação a essas distrações, a essas lacunas não reveladas, é o seguinte: não perca tempo com isso. Se Deus não se valeu de orientá-los sobre isto, de responder a esses questionamentos, de dar essa instrução, essa informação, não percam tempo com isto. Pertence a Ele. Foquem naquilo para o qual vocês foram chamados, foram vocacionados e para o qual serão investidos de autoridade, da minha autoridade. Tenham foco. Entendam que a vida cristã traz em si um propósito definido. E este propósito não pode ser perdido de vista. Quando a igreja se distrai, ela deixa de cumprir o mandato de Deus. E o grande sacada de Satanás é distrair a igreja dentro daquilo que a igreja acha que é seu propósito. Por muitos anos, a igreja vem se enclausurando e trabalhando apenas para o interno, deixando de cumprir a sua missão externa de captar adoradores. A igreja vem investindo e usando a criatividade e até corrompendo o ato de adoração, reunindo em um lugar e trazendo para a introspecção, né, comunitária o ato de adoração, que esqueceu e tem esquecido de investir de forma eficaz e bíblica na captação, na conquista, na frutificação, na busca de adoradores para compor o corpo de Cristo, aqueles que Deus já elegeu. Portanto, isso são distrações que parecem ser legítimas, coisas legítimas e parece ser o propósito da missão. Não seria nenhuma loucura ou não seria nada demais, talvez, na mente de um desavisado, de alguém que não tenha tido a instrução aqui que Jesus deu, pensar que a pergunta é legítima, não teria nenhum problema. Né? Qual o problema de querer saber o tempo, o momento em que isso vai acontecer? Mas isto distrai a mente, distrai o coração, isto distrai o cristão. Se envolver ou se concentrar em coisas que Deus não quis dizer, não se propôs a dizer, ao invés de dedicar seu tempo e talento à missão que Deus deu, com seu propósito da missão e com a vocação que Deus concedeu para cumpri-la. Portanto, veja que Jesus corrige o direcionamento aqui, dá um novo panorama, mostra o caminho, e isto previne vários problemas que poderiam matar a igreja no seu nascedouro, destruí-la, corrompê-la no seu nascedouro, impedir que ela avançasse. Porque vários problemas futuros, como por exemplo o problema da perseguição, né, da primeira diáspora, o problema que começou ali com a morte de Estevão,
o problema da perseguição religiosa em Jerusalém, o problema de Ananias e Safira, registrado no capítulo 5, da corrupção na igreja, o problema dos conflitos internos na igreja lá já em Antioquia com relação aos gentios e judeus que estavam convivendo no mesmo ambiente como cristãos e de fato deveriam mesmo conviver, mas havia controvérsia sobre com relação à circuncisão ou não, né? O problema com relação ao conflito que Paulo teve com Barnabé, e tantas outras coisas que surgiram no decorrer da caminhada cristã aí, da igreja, que pôde ser tratado e o foco pôde ser mantido porque as primeiras distrações não foram aceitas. Jesus corrigiu e mostrou que a igreja deveria se manter focada. E ela tem que se manter focada hoje. Mas para isso, nós precisamos aprender, nós precisamos entender os elementos deste propósito e desta vocação da vida cristã. Quais são os elementos que Jesus nos transmite? O que nós precisamos conhecer acerca deste propósito e desta vocação para que nós mantenhamos o foco nela. Isso está no verso 8. Veja o verso 8 comigo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero me concentrar em três partes aqui. A primeira é introdutória, transicional, para que você perceba que Jesus, de fato, corrige a visão e o direcionamento dos judeus até aqui, dos discípulos até aqui. Os discípulos perguntam, nesse tempo vai acontecer essas coisas? Ele disse, olha, não se distraia com isto, não importa, não compete a vocês conhecer tempos ou épocas, mas ele muda o direcionamento. Mas preste atenção, vocês precisam concentrar nisso. Esqueçam tempos ou épocas que pertencem ao Deus e à sua autoridade. Mas recebereis poder para a missão de vocês. Mas vocês serão revestidos do Espírito Santo. Mas vocês serão minhas testemunhas. Aqui, ali e acolá. Esse é o foco. Jesus tira a visão deles daqui, da curiosidade, e coloca aqui, no propósito. Jesus tira a visão deles daqui na busca por um conhecimento que não importa para a carreira cristã e coloca a visão deles aqui, na vocação para o cumprimento deste propósito e desta missão. E ele então, no verso 8, nos apresenta dois elementos que devem nortear este propósito da vida cristã e a vocação da vida cristã. Primeiro propósito da vida, o primeiro elemento que envolve o propósito da vida cristã e a vocação é o poder para a missão da vida cristã. O poder para a missão. Jesus mostra isto no verso 8. Ele aponta para isto. Ele não apenas dá a missão. E veja que Jesus não se prende a explicar, a detalhar, a ensiná-los a cumprir a missão. Jesus a ordena. Jesus dá um ultimato. Jesus afirma que eles teriam uma missão. Né? Ide e pregai o Evangelho. Ide e fazei discípulos. Então, essa é a missão, é uma ordem de Cristo. Quais são os elementos contidos nisso? Poder. Ele fala disso aqui no verso 8. Nós, para o cumprimento do propósito da vida cristã e da vocação, nós precisamos saber que esta missão da vida cristã exige poder. E ele diz
4 verdades, ele nos traz 4 ensinos sobre este poder para a missão, quando ele afirma aqui no verso 8, mas recebereis poder. Ele traz aqui 4 coisas preciosas para nós, como discípulos, sobre o real propósito e foco da vida cristã. Primeiro, que Deus equipa a sua igreja para a missão. Deus equipa a sua igreja. Eles não seriam jogados no campo de batalha. Eles não foram chamados por Jesus, discipulados por Jesus, preparados por Jesus, ensinados por Jesus e depois lançados por Jesus de qualquer maneira no campo de batalha. Depois de todo o ensinamento e preparo que tiveram, eles ainda receberiam mais, o poder para executar. E isto nos ensina algo precioso para a nossa jornada cristã no cumprimento da nossa missão. É que este poder que validam as nossas armas são do alto. Não são armas quaisquer. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí ele acrescenta, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando nós cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nossas armas são celestiais, o poder é do alto. Então, Jesus afirma que o próprio Deus equipa a sua igreja para o cumprimento da missão. Nós não somos jogados no campo de batalha sem preparo, sem arma adequada, sem autoridade, sem poder para batalhar. Nós não somos lançados no campo de batalha para distrairmos o inimigo. Nós vamos ao campo para guerrear como guerreiros preparados para a guerra. Porque o próprio Deus nos equipa com poder. Ele equipa a sua igreja para a missão que Ele a deu no mundo. Portanto, viria sobre a igreja, como Jesus afirma, o Espírito Santo, o poder através do Espírito Santo de Deus. Então, veja que nós temos que ter o cuidado de mantermos o foco no propósito da nossa vida cristã e na vocação que nós recebemos de Deus, sabendo que a nossa missão não se baseia em talentos naturais, mas no poder que procede do alto. E nem estamos desprovidos do poder de Deus para a execução desta missão. Ao contrário, Ele capacita a igreja mais do que com talentos e criatividade. Ele capacita a igreja com poder real. Segundo princípio, o segundo ensino dentro deste poder para a missão que Jesus apresenta, é que a igreja deve se apropriar desse poder. O poder é derramado sobre a igreja, mas a igreja precisa se apropriar desse poder. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele afirma que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo. Isto é apropriar-se do poder do Espírito Santo, esse enchimento. E isto está relacionado a uma vida de obediência, de comprometimento, de investimento na santidade, de busca pelo conhecimento da palavra, vida de oração, zelo para com aquilo que é reto e justo, zelo para com o nome de Deus, de Cristo, da noiva, zelo para com a integridade da vida cristã na própria postura e na exposição de pensamentos
e da figura. Isso tudo está envolvido no apropriar-se do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Não que nós tenhamos que pese sobre nós a capacidade de ir a Deus e pegar esse poder, ou cobrar esse poder. Porque esse poder é derramado sobre a igreja. Mas a igreja tem a responsabilidade de viver de tal maneira santa, tal maneira comprometida, tal maneira alinhada com aquele que é o Cristo e aquele que é o Espírito, e santo como o Pai, a fim de que este poder do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo haja neste cristão. É assim que nós nos apropriamos deste poder. Então, e isso é mostrado de forma muito clara na vivência e na carreira da igreja, registrado aqui no livro de Atos. O esforço da igreja por manter-se santa, zelosa, íntegra e comprometida com a verdade do Evangelho. Então, Deus equipa a sua igreja para a missão, a igreja precisa apropriar-se desse poder. E terceiro, o poder para a missão seria derivado, não é um poder conquistado, comprado, adquirido de qualquer forma. Não é uma aptidão natural, mas um poder que viria do alto e estaria vinculado ao Deus que dá a missão e o poder para a missão. Um exemplo disso está registrado em Atos 8, o episódio ali de Simão o mágico, que tenta os apóstolos procurando comprar deles o poder do Espírito Santo. E ele é rechaçado e punido por conta disto, porque este poder é derivado de Deus, é ligado a Deus, procede de Deus. O homem não pode fazer nada para adquiri-lo, para obtê-lo. Mas o cristão deve, como foi dito anteriormente, comportar-se de tal maneira que aproprie-se e use de fato este poder que lhe é concedido pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, este poder é derivado. Este poder está ligado ao Pai. Não é nosso, não flui de nós, não está em nossas capacidades a execução da missão, mas naquele que dá o poder para tal. A história do povo de Deus mostra de forma muito clara a maneira que Deus age e agiu a fim de que o seu povo entendesse que sua vitória, que seus êxitos não dependeram de seus esforços, mas da ação divina. Muitos e muitos relatos bíblicos apresentam essa verdade. E por fim, aqui nesse primeiro ponto, o poder da missão que Jesus ensina no início do verso 8, né? Recebereis poder. Jesus ensina com isso também o poder do alto é o capacitador para a missão. Mais uma vez, fica muito evidente para nós que o sucesso da missão não dependia, assim como não depende das aptidões do missionário, da capacidade intelectual, da capacidade natural. Nesse caso aqui, Jesus está dizendo para os seus apóstolos, olha, o sucesso da missão não depende das capacidades e aptidões naturais que vocês, apóstolos, têm. Não. O sucesso da missão depende e acontecerá, a missão obterá sucesso por causa do poder do Espírito Santo agindo em vocês e através de vocês. O relato de Atos 2 é muito claro sobre isso. É muito evidente. E os apóstolos se portam de tal maneira que isso fica claro também. Eles se portam de maneira que fica muito, muito nítido
que a autoridade não pertence a eles, o poder não pertence a eles, a glória não pertence a eles. Tudo é fruto da ação do Espírito Santo neles, através deles. É isso que Jesus está dizendo. Mas recebereis poder para cumprirem a missão de vocês. Mas Jesus nos traz aqui também um segundo elemento, neste verso 8, para nos ajudar a manter o foco no propósito da missão e na vocação da vida cristã. Ele fala aqui qual é o propósito da missão. Ele fala sobre o propósito da missão. A vida cristã tem um propósito, tem um objetivo. Veja o que diz na sequência do verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Veja, este é o propósito da vida cristã. Minhas testemunhas. A vida cristã traz em si muitos elementos, mas o elemento primordial da vida cristã é o cumprimento da missão que Cristo nos dá. É o propósito da sua carreira, da sua jornada. Jesus aponta isso aqui. Né? Uma coisa, e aqui é importante fazer essa separação, uma coisa é a razão da existência do homem. Adorar a Deus é a razão da sua existência. Qual o propósito da sua carreira? Buscar outros para que adorem a este Deus. Trazer outros como adoradores. Discipular outros para serem adoradores, para conhecerem a Deus. Então, há um propósito nessa vida cristã. E Jesus diz, e sereis minhas testemunhas. Veja que nesta afirmação de Jesus, ele apresenta 3 elementos que dão corpo e dão roupagem a este propósito da missão anteriormente ordenada por Jesus. Primeiro elemento que ele nos ensina aqui, que o propósito é contínuo, e sereis. Ele não diz que seria naquele momento, que só seria um ano, que será, você será e acabou. Não, e sereis, a ideia verbal da conjugação verbal é um sereis contínuo, ad eterno, até que se cumpra a missão. Este propósito de ir e levar a sua missão a bom termo, até que de fato o seu termo seja na volta de Jesus. Este é o propósito da carreira cristã e da vocação cristã. Não há aposentadoria para a vida cristã. Não há recessos para a vida cristã. Não há anos sabáticos para a vida cristã. A vida cristã e o propósito da vida cristã deve ser levado adiante até a volta do Redentor, até que ele consuma todas as coisas, conduza todas as coisas à consumação plena. Portanto, quando Jesus afirma isso para os seus discípulos, ele faz essa afirmação de tal maneira, e eles entendem de tal maneira, que eles não param com a missão deles, eles não perdem o foco do propósito da missão deles um único momento sequer. E até quando esses homens e mulheres estão presos, eles ainda estão cumprindo o propósito da vida cristã, trabalhando em prol do reino. Alguns escrevendo, outros evangelizando, outros testemunhando da pessoa e da glória do Redentor, outros morrendo, dando a própria vida para que isso sirva de testemunho para os vindouros. O fato que Jesus ensina aqui, a questão é que a vida cristã tem como propósito uma missão que não termina até que ele volte. E segundo elemento que ele nos apresenta, nos ensina,
é que essa missão na qual estamos inseridos não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Ele diz: e sereis minhas testemunhas. Não de vocês, não do projeto de vocês, não da denominação de vocês, não da bandeira de vocês, não dos argumentos de vocês, não da pessoa de vocês, não da marca de vocês. Vocês serão minhas testemunhas, terão um senhor, serão propriedade. Aliás, o apóstolo Pedro, que está aqui nesse momento, escreve em uma das suas cartas que nós somos, a igreja é raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sereis minhas testemunhas. Isso quer dizer, meu amado irmão, que Jesus é o conteúdo da missão. Jesus é o objeto a ser apresentado. Ele é o conteúdo da pregação. Os frutos da missão são para a glória dele e não nossa. Isso precisa ecoar em nossa mente para que nós não venhamos a nos distrair querendo ter nosso ego afagado, nosso coração massageado, querendo os elogios, os louvores, os reconhecimentos, como se o nosso trabalho para Cristo tivesse como propósito final a nossa pessoa e a nossa satisfação. Nós nos satisfazemos na glória dele. Esta é a nossa satisfação. Portanto, quando ele diz, sereis minhas testemunhas, nós precisamos entender que a nossa missão, o propósito da vida cristã e da vocação que recebemos na nossa carreira cristã é testemunhar, anunciar, viver de tal maneira que a nossa vida seja plenamente do Redentor. Tudo nela seja para a glória do Redentor. Mas ele ensina também um terceiro elemento dentro deste quadro, deste princípio, ou deste maior elemento aqui, do propósito da nossa missão na vida cristã. Que nessa caminhada, na execução desta missão, na busca deste propósito, fica evidente, fica em voga que os interesses da missão são celestiais e não terrenos. Quando ele diz assim, e sereis minhas testemunhas, e sereis minhas testemunhas. Veja que o termo testemunhas aqui, a palavra traduzida por testemunhas, é a palavra mártires, da onde vem mártires, pessoas que servem a um propósito com a vida e com a morte, pessoas que vivem e morrem, que se dispõem a viver e morrer por aquele propósito, nesse caso por Jesus, pela pessoa, palavra e obra de Jesus. Então os interesses são celestiais, né? Ninguém daria vida por um engano, por uma mentira, por algo surreal, por algo vazio de significado. A vida cristã possui em si um significado tão extraordinário que alcança os céus. O seu propósito são celestiais. Os seus propósitos são celestiais. Os interesses incluídos nesse propósito da missão são interesses celestiais e não terrenos. Nós não vivemos para a satisfação terrena, para a prosperidade terrena, para a glória terrena. O nosso coração não está aqui. Nós não cumprimos a missão, não fazemos discípulos, nós não caminhamos e não evangelizamos, nós não pregamos para que se aglutine tesouros e conquistas terrenas. Nós o fazemos por causa da glória celestial, por causa da grandeza do céu, por causa da bandeira celestial, por causa do propósito celestial, por causa daquilo que nos aguarda
na glória celestial. Nossa mente está no céu, cativa ao Redentor, ainda que cumpramos a nossa missão na terra, mas o objetivo e propósito estão lá. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, não perca de vista o propósito da sua vida cristã. Não perca de vista, não esvazie o significado das suas vocações cristãs. Não deixe que a sua carreira cristã seja diminuída por causa da falta de conhecimento ou das distrações que surgem diante de nós. Quando Jesus faz essas afirmações, dentre muitas coisas profundas que ele nos ensina aqui, ele nos ensina a manter o foco, a visão do céu como peregrinos na terra. Nos manter o foco no nosso trabalho como testemunhas de Cristo, como embaixadores de Cristo, como cidadãos dos céus na terra. Guarde o seu coração das distrações. Não perca tempo com futilidades mundanas, quando você deveria ser aquela luz que esmaga a treva que tenta entrar na igreja. Guarde-se disso. Fortaleça suas mãos. Enche o seu coração daquilo que é bíblico e celestial. E seja aquilo que Cristo lhe chamou, ordenou, autorizou e capacitou para ser. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, muito obrigado pela tua bondade, presença, palavra. Clamamos ao Senhor que abençoe o teu povo, que sustente, ó Deus, os teus servos que estão participando, ouvindo, sendo edificados nesse momento, que a tua palavra de fato os impacte, que o teu Espírito os guie e os ilumine para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, fortaleça, guarde e guie em todo o tempo, em nome de Jesus.